hora de tirar dúvidas sobre o período letivo suplementar de graduação, que vai começar no dia 17 de agosto. E a gente convidou a pró-reitora Magna do Carmo Silva, pró-reitora de graduação. Professora Magna, muito boa tarde, agradeço demais sua participação aqui na nossa conversa. Boa tarde a você, Vitória, e a todos que estão aí, né, nos acompanhando. O CEP aprovou este mês, o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovou este mês a resolução que define esse período suplementar, que é o 2020.3, né, como a gente está chamando. Mas antes de chegar a esta resolução, que foi aprovada, houve uma consulta à comunidade. Eu gostaria que você explicasse como foi esse processo de consulta, né? Desde o momento que nós suspendemos as aulas, né, lá para março, uma primeira providência foi, de fato, suspender, porque não havia nenhuma indicação de que nós poderíamos voltar e ofertar esse ensino presencial. E aí começamos a construir, né, as possibilidades de como poder retomar de algum formato. Né? Então, assim, fizemos várias tratativas com o MEC e dentro da própria universidade, até que no mês de maio nós conseguimos, né, já tínhamos feito o acesso de todos os docentes e técnicos ao G Suite, né, começamos esse processo e foi finalizado em junho, e nós começamos então a fazer reunião com os coordenadores de curso, e neste período nós fizemos reunião também com os estudantes, fizemos 2 reuniões com os DAs, e uma reunião com o DCE. E, a partir desse momento, nós também sentimos a necessidade de fazer reunião com os conselhos departamentais, justamente para conversar com os demais docentes, com todos os departamentos e todos os cursos. Então, ao todo, chegam a ser mais de 17 reuniões, com muita discussão, com muito diálogo, e depois desse processo nós fomos construindo, na verdade, né, as diretrizes. Então, até que no final nós construímos todos os itens. À medida que nós íamos discutindo e vendo que aquelas propostas eram bem aceitas, ou que a maioria da comunidade dava um sinal positivo, nós íamos também elaborando o documento. Então, finalizamos esse processo e abrimos a discussão para o CEP. Foi um documento que veio do chão da UFPE, né? Ele não foi criado no gabinete para ser apresentado à comunidade. Na verdade, fizemos um diálogo e construímos o documento. Magna, antes da gente falar o que é este semestre suplementar, esse período letivo suplementar, as pessoas sempre perguntam o que aconteceu com 2020.1. O CEP também decidiu que ele continua suspenso. A partir do momento que nós suspendemos 2020.1, né, ele está suspenso. Então, isso aí todo mundo já sabe. E por que ele está suspenso? Acho que é importante falar, né? O 2020.1 é um semestre, digamos, obrigatório. Ele não tem a possibilidade de ser ofertado, como a gente está fazendo agora, de forma facultativa, para os que podem, os que querem aderir, da mesma forma para os docentes e estudantes, porque ele é um semestre regular e sobre ele incide todas as regras da universidade, inclusive regras de lei maior, que é a lei LDB. Então, nós tivemos que suspender porque à época nós não tínhamos a condição nem de ofertar para todos os estudantes, porque 1/3 da universidade tem questões de equipamento, vulnerabilidade e tal, e banco de dados e outras questões socioeconômicas, mas também os docentes, eles precisavam passar por um processo, que ainda estão passando, de formação, né? Para você ter uma ideia, Vitória, toda a universidade, ela não tem, na graduação presencial, 0% de disciplina nesse formato EAD ou remoto. 2020.1 continuará suspenso até nós termos condições de ofertar a todos os estudantes. Também estamos trabalhando para isso, né, através de vários programas e várias ações, tanto de aquisição de equipamentos como de banco de dados, né, que é mais capitaneada aí pela PROAS, né, que lida com a questão da vulnerabilidade. Mas também temos feito um processo de formação dos docentes. Nós temos 3 ciclos aí de formação acontecendo na universidade. Nós também estamos preparando, já publicamos o guia do estudante, mas está saindo também o guia do docente e o guia do coordenador e o guia também pelo NASCE para tratar com as questões de acessibilidade. E esse semestre será retomado, sim, ele vai ter que ser retomado, mas não vai ser durante o calendário de 2020.3.
Então, assim Aulas que nós presenciais retomarmos... esse ano Não. não teremos, isso é uma certeza. Não, na Presenciais. verdade, a resolução de 2020.3, ela já coloca essa observação, né? Uhum, Que nós não temos agora, porque nós não temos nenhuma liberação para aglomerações. A questão maior da presencialidade não é abre ou não abre, é aglomeração. Então, imagine que eu tenho uma turma com 60 alunos e eu preciso ofertar o mesmo professor para 60 alunos. Eu não tenho como multiplicar o professor 6 vezes para ele ofertar para 10 alunos. Então, é uma questão operacional. Esse semestre suplementar, ele veio também por isso. Porque à medida que a gente adiantar, digamos, alguns componentes agora, a gente vai poder diminuir um pouco o fluxo mais para frente. O aluno da primeira entrada, que é o que passou em 2020.1, ele já é aluno da universidade. Ele já está matriculado. Então, esse aluno que já estava matriculado, fazendo suas disciplinas, já é nosso aluno regular, ele vai poder se matricular agora, no que ele quiser. Porque esse semestre é o que você quiser matricular. Então, 2020.1, ele está suspenso por esses motivos, ele será ofertado, sim. E o tempo da oferta depende das condições de vulnerabilidade, depende das condições também de saúde, né, sanitária, mas também a gente está estudando como vai ser essa oferta. Se a gente vai poder, ao retomar, se a gente vai poder flexibilizar alguma coisa, já que já se passou quase um ano. Então, a gente está fazendo esse estudo e sairá, não agora, mas mais para o final desse período agora, né? Uma nova resolução e a gente vai fazer de novo esse momento de construção coletivo para que a gente construa uma nova resolução para todo o ano, digamos, acadêmico de 2020, que inclui 2020.1 e 2020.2. E as pessoas que iam entrar na segunda entrada deste ano, né, o 2020.2, elas também perguntam o que aconteceu com ele. Já vi pergunta aqui sobre isso. O aluno que passou só no segundo semestre, 2020.2, ele é um aluno, na verdade, ele não é aluno ainda, né? Estudante. Ele tem a vaga garantida na universidade. Tem gente que já pergunta isso, eu vou perder minha vaga. Não vai. Não, a vaga dele está garantida, ele está cadastrado, ele só perde se ele desistir. Mas se ele não desistir, a vaga está garantida. E esse aluno vai ser chamado para fazer a matrícula assim que a gente começar 2020.2. Então, essa questão de quando vai começar 2020.1 e quando vai começar 2020.2 é o nosso próximo, digamos, etapa de discussão. A gente vai ter que discutir, botando 2020.3 aí no ar, todo mundo se matriculando e funcionando, aí a gente vai começar a discutir a próxima etapa, que é essa. É uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Eu ia entrar na segunda entrada, eu posso participar desse semestre suplementar? Ainda não. Não, porque a pessoa que está na segunda entrada, ela não é aluno regular ainda da universidade. Ela tem direito à vaga. A partir do momento que você passa numa vaga, você tem um direito à vaga. Mas para você ser aluno, você tem que efetuar a matrícula nas disciplinas. O semestre não começou. A gente só teve 15 dias de aula de 2020.1. É verdade. Agora, claro que a universidade está estudando, Vitória, os melhores caminhos para tentar fazer com que esse período não seja muito longo. Quando a gente for discutir isso com a comunidade, eu acho que a gente vai ter que pensar que estratégias válidas a gente pode apresentar como solução para minimizar, digamos, o tempo tão longo, né? E aí tentar fazer algo que tem que preservar a carga horária, isso não tem como diminuir, porque está na legislação e é uma opção também da universidade, né? Preservar pela qualidade dos cursos. Provavelmente não vai voltar, se não tiver vacina, 100% presencial. Se a gente botar 60 alunos de uma vez numa sala, né, é um caos. Mas aí imagine 34 mil alunos circulando pelo campus. Então é difícil, Fora os 3 campos. Fora técnicos e professores, uma comunidade maior de 50 mil pessoas. Outra pergunta que fazem sempre. Eu tranquei semestre passado, eu posso participar desse semestre suplementar? Veja, qualquer aluno da universidade pode se matricular. Certo. Do primeiro ao último período e até os desblocados. Pode se matricular também aluno que está em mobilidade ainda. Porque como a aula é toda remota e é um semestre extra, não tem problema. Pode se matricular o aluno que trancou o semestre passado, porque tem que pensar que é como se a gente tivesse construído uma coisa, um apêndice, é uma coisa extra, que não está dentro do organograma normal da universidade. Então,
tudo que você fizer nesse período, se for positivo para você, será valorizado. O que você fizer e der errado, será apagado. Exemplo, as disciplinas que a pessoa reprovar não vai entrar no histórico. As que ela aprovar, vai entrar no histórico. Então, se eu estou fazendo o semestre e aconteceu um problema com a minha família, adoeceu, ou eu adoeci, ou eu me chateei, tive algum problema, o que é que eu faço? Tem a possibilidade de trancar. Então, é um semestre que, na verdade, ele veio para agregar, ele veio para dar um suporte àquele aluno que quer voltar, que está, né, se sentindo desestimulado, tal, porque a gente sabe que pode ter um risco de evasão. Ninguém é culpado, né? Foi a pandemia que causou isso. E aproveitando, alguém me perguntou aqui, gostaria que você comentasse se há prioridade para o aluno concluinte para fazer as disciplinas desse semestre 2020.3. Veja, a Constituição, no seu artigo 5, ela diz que a gente precisa tratar todos com igualdade. O nosso SIGA, ele já tem os critérios estabelecidos do preenchimento das vagas, né? Então, todos os alunos da UFPE já sabem que tem esses critérios lá estabelecidos. Então, você vai procurar as disciplinas que você quer fazer, né? E você vai se matricular em todas as disciplinas que você deseja, sabendo que o estudante ele pode até 300 horas. 300 horas significa que você fecha um horário inteiro do dia. Se você é um estudante que está no penúltimo ou último período, ou 80% do curso já, você pode se inscrever até 450 horas. Fora isso, você tem atividade de TCC, disciplina de TCC, estágio, laboratório. Nenhuma dessas disciplinas que tem características próprias, que são essas práticas, elas entram nesse quantitativo. Então, na verdade, o estudante vai extrapolar de 300 e 450 horas, porque isso é só disciplinas, digamos, que são aquelas eletivas e obrigatórias, e aí eu já estou respondendo uma pergunta que eu terminei olhando aqui no chat, que eu sou curiosa, que perguntaram o tipo de disciplina, né? Eletiva e obrigatória, sim, gente. Qualquer disciplina, eletiva, obrigatória, optativa. Quem vai definir isso? O curso, o departamento e o docente. Né? Eu recebo alguns comentários dizendo assim, porque não obriga o docente a dar aula. Vejam, a mesma isonomia que a gente quer para o aluno, a gente quer para o docente. Primeiro, nenhum docente da universidade trabalhou desse formato. Então, imagine uma disciplina que existe na universidade, ela vai mudar completamente, porque é um outro formato. Ele vai preparar um outro tipo de aula com um recurso que ele não é acostumado, que ele está se formando. E ele também pode estar passando por outros problemas. Então, é por isso que esse semestre, digamos, ele é um semestre de experiência, não só para os estudantes, mas para os docentes. E aí, se nós fizermos 2020.1, aí essa sim, ela vai ser, digamos, obrigatória, é um semestre regular, com todas as obrigatoriedades de um semestre, tanto de oferta quanto de adesão. E aí o estudante que não quiser participar de 2020.1, se ele não tiver feito agora, ele vai ter que trancar o semestre, como é todo semestre normal. Meio difícil agora de responder, a pessoa já querendo saber, e se eu passar no SISU? 2021.1 e 2021.2. Exato. Tá. Mas são dúvidas, né? Primeiro, uma coisa que eu queria acalmar todo mundo, né? A pandemia não só foi na UFPE, tá? A pandemia foi no mundo todo. Então, todo mundo está transtornado. Todas as universidades do país e fora do país. Nenhuma universidade do país, né, das 38 que já começaram a fazer alguma atividade como a gente está propondo, voltaram para o semestre regular. Mesmo quem voltou com o nome 2020.1, voltou, assim, ofertando só algumas disciplinas, limitando as disciplinas, não ofertando TCC, não ofertando estágio, não ofertando práticas, só as teóricas. Então, assim, cada universidade viu qual era a melhor opção. Na federal, nós achamos que é melhor a gente ofertar o que pode agora, para que quando a gente retome, a gente tenha um menor quantitativo de alunos. Porque se eu tenho... Aí eu vou responder a pergunta do SISU. Se eu tenho um menor quantitativo de alunos, eu consigo mexer no meu calendário para fazer uma oferta, digamos, mais enxuta, e aí o aluno que vai entrar no SISU, ele entrar mais rápido. Porque o aluno que vai entrar no SISU, esse só vai poder entrar quando acabar 2020.2. Então, veja, hoje eu tenho na fila o aluno que quer fazer 2020.1,
o aluno que quer entrar na federal para fazer 2020.2, e eu tenho quem ainda nem fez SISU, que vai fazer e só pode entrar depois que 2020.2 acabar. Esse semestre agora, ele vai facilitar muito isso. Porque se a gente consegue enxugar 2020.1, a gente consegue abrir para outras coisas. Tudo vai depender de agora, porque se agora a gente tiver uma boa adesão dos estudantes e uma boa adesão dos cursos, com certeza a gente vai diminuir a demanda de 2020.1 e a gente vai poder reabrir para outras coisas. Tudo depende muito dessa oferta. Essa oferta, ela vai nos ajudar a pensar como vai ser o próximo semestre, que é 2020.1, e como vai ser também a entrada do SISU. Queria rapidamente só falar uma coisa, que a gente precisa separar o que é ano letivo de calendário civil. O ano letivo é 2020.1, 2020.2. O calendário civil é de janeiro a dezembro. Então, isso não quer dizer que todo ano civil combina com o calendário, né, letivo. Às vezes combina, mas quando, por exemplo, é período de greve, não combina. Então, claro, uma coisa não tem a ver com a outra. Já aconteceram várias vezes. Eu me matriculei, faz de conta que eu sou aluna, me matriculei em 2020.1 em português 1. Aí, ela vai ser oferecida agora, no suplementar. Ah, tá. Aí eu vou lá e faço. O que é que eu faço com aquela matrícula que ficou lá em aberto para continuar depois? Tudo que você se matricular agora, se você já estava matriculado em 2020.1, você vai ser, caso seja aprovado, né, claro, você vai ser automaticamente liberado. Porque o próprio SIGA já vai reconhecer que você pagou a disciplina, né? Pagou entre aspas, tá? É a linguagem dos estudantes. Então, você, lá no seu histórico, já vai ter a nota. Então, o próprio SIGA já libera você da disciplina. Ele não vai permitir que você faça uma coisa que você já fez. Então, isso é automático. Então, se eu tiver 5 disciplinas e eu conseguir me matricular agora nas 5 e for aprovada nas 5, é aquele caso que eu falei, 2020.1, provavelmente eu vou poder fazer outras coisas. Porque se a gente aprovar, porque tudo isso vai depender da comunidade, do que a gente construir dessa nova resolução que vai ser só para depois. Eu estou falando muito porque a angústia do aluno agora é com 2020.1. Então, 2020.1 só vai acontecer quando acabar 2020.3. E tudo vai depender de 2020.3. Tá? Mas, assim, claro, isso está, assim, já na nossa perspectiva. O aluno que já foi dispensado da disciplina, ele não vai ficar sem fazer nada. Ele não vai passar 4 meses sem fazer nada, obviamente. Então, é uma forma também de a gente fazer o fluxo. Agora, é claro que não vai ser só presencial. A gente vai ter que trabalhar, de repente, de forma híbrida, né? Algumas coisas presenciais, algumas à distância. E quem vai definir isso vai ser a Prograde, junto com as coordenações e os estudantes, os docentes, toda a comunidade, que a gente vai construir uma nova resolução. A retomada dos estágios 2020.1, que a Coordenação de Informação para o Trabalho está organizando na Diretoria de Gestão, será obrigatória para estagiários? Eles poderão escolher voltar? A gente já colocou na resolução o seguinte, são 2 coisas diferentes. O estágio não obrigatório, que é aquele que o estudante faz, geralmente com a empresa, com a escola, recebe algum recurso e tal. Esse estágio já está liberado desde março. A gente não cancelou. Até porque incide em questões para os estudantes, né? Vulnerabilidade, questões financeiras e outras. Então, continua liberado, não obrigatório. O estágio obrigatório, esse antes estava suspenso. E só estava liberado 4 cursos pela resolução do MEC, né? Que era medicina, farmácia, físio e enfermagem. Agora, a partir dessa resolução, nós liberamos qualquer estágio. Porém, esse estágio ele tem 2 condições. Ele pode acontecer de forma presencial ou de forma remota. Quem vai definir se é presencial ou remota é o curso, junto à coordenação de estágio, ao orientador de estágio e a concedente, que é a empresa ou o lugar que ele vai fazer o estágio. Esse é o obrigatório. A adesão também é voluntária do estudante e do curso. Nós temos vários cursos que não vão ofertar agora estágio. Assim, de primeira mão, dizer para vocês que vai ser publicada ainda, mas a gente está construindo uma instrução normativa para o estágio. Então, veja, além dessa divisão de obrigatório e não obrigatório, presencial e à distância, a gente também flexibilizou a divisão dos semestres. Então, se o aluno já estava matriculado em 2020.1 em estágio, e houver a oferta desse estágio pelo curso, o curso decidir que vai ter o estágio,
esse aluno não precisará se matricular de novo nesse estágio, porque ele já tem uma matrícula. Então, esse aluno pode continuar o estágio, porque o estágio não é disciplina. Entendo. O aluno que não estava matriculado em estágio, em 2020.1, se o curso abrir uma nova oferta, esse aluno pode se matricular. Mas a instrução normativa que nós estamos construindo aí com a DGA, pela professora Kátia, né, que está à frente, tá bem assim, didática, bem clara, e os cursos também já estão recebendo informações da Prograde. O guia, gente, que a professora citou há pouco, eu fixei nos destaques do Instagram uma chamada para ele. É bem importante que vocês leiam. Tem várias informações lá de interesse em relação a esse semestre suplementar. Como as pessoas vão poder participar? De que forma serão ofertadas as atividades? Como serão essas atividades? Fizesse um resumo do que é esse semestre, como as pessoas podem participar. O semestre suplementar, ele não, já de início, ele não vai incluir os cursos de graduação EAD. Por quê? Porque os cursos de graduação EAD já têm todos os equipamentos, já tem as condições. O aluno que entra no curso, ele já entra para ter aula remota mesmo, não remota, mas na modalidade EAD, que é diferente de remota, e esse curso vai ser retomado. Nós já encaminhamos ao CEP a resolução de retomada, e provavelmente a retomada das graduações EAD, que são 5 cursos na universidade, vão ser a partir de agosto. Então, tirando EAD, agora os 104 cursos presenciais, esses estão dentro do calendário acadêmico suplementar. Rapidamente, esse calendário, ele trata de atividade remota e não EAD. Para ser EAD, teria que ter tutor e toda uma estrutura que já é normatizada na legislação brasileira. Então, é uma atividade que as universidades públicas criaram para dar conta desse período de pandemia. Ele não tem a pretensão de se estender e ficar implantado na universidade, até porque o nosso curso é presencial, não é à distância. Então, o estudante, ele fica facultado participar desse calendário a partir da oferta das disciplinas. Então, vai ter um período próprio em que o estudante vai acessar o seu SIGA. O estudante do primeiro período, ele precisa olhar no manual, no guia, porque no guia, no final, tem um tutorial para ele fazer o cadastro dele no SIGA. O estudante, todos os estudantes precisam, que vão aderir ao semestre, eles precisam se cadastrar no G Suite. Também no guia tem um tutorial, porque se não se cadastrar no G Suite, não consegue participar das aulas que serão nesse ambiente. Esse estudante vai acessar o SIGA, vai se cadastrar nas disciplinas e vai aguardar a homologação pelos cursos. Tem um período de ajuste de matrícula pela coordenação do curso. Geralmente o curso amplia um pouco as vagas, né, dependendo da demanda. E aí o estudante matriculado, ele vai cursar. No andamento das disciplinas, você tem a carga horária síncrona e assíncrona. A carga horária síncrona, ela vai de 10% da carga horária do curso até 70%. Então, quando você fizer sua matrícula no SIGA, por exemplo, você quer se matricular em 5 disciplinas no horário da manhã do seu curso, no SIGA vai ficar fechado o seu horário. Porque o SIGA ele vai registrar o horário total da disciplina. Isso não quer dizer que você vai, por exemplo, numa disciplina que é segunda-feira, de 8 às 12, você vai ficar de 8 às 12 lá na frente do computador. Não. E naquela carga horária, o seu professor vai dizer, olha, as nossas atividades presenciais, online, síncronas, resumindo, síncronas, elas serão toda semana de 9 às 10. Então, o restante do horário é para você fazer as atividades assíncronas, que são aquelas atividades que o professor vai passar e que você não precisa estar na frente ao vivo, assim como a gente está agora, conversando, nem fazendo em classe virtual. É uma atividade que você vai fazer de pesquisa, de leitura, de preparação de exercício, de resolução, de fichamento de texto e outras coisas. Tá? Teve um problema, pode solicitar o trancamento. Tem um formulário na resolução e já está na página da Prograde, o formulário em Word para baixar e preencher. Manda para a sua coordenação do curso e a coordenação pede o desligamento da disciplina. Chegou no final do semestre, você tem boas notas, frequência, passou, aprovado. Essa disciplina entra no seu histórico e é eliminada de 2020.1. Reprovado, essa reprovação sai do seu histórico e você continua matriculado em 2020.1. Quando chegar 2020.1,
que a gente vai regular como vai ser, aí a gente vai ver se você pode ir lá modificar ou não, se pode acrescentar ou não, mas isso não está em discussão agora, porque a gente não tem nem a resolução ainda para discutir. E uma outra informação muito importante é em relação à acessibilidade e a livros, a bibliografia. A Biblioteca Central já enviou comunicado a todos os cursos, pedindo que os professores, as coordenações encaminhem e-books que vão adotar na disciplina para que a biblioteca possa estar viabilizando isso. Também já foi feita uma parceria com várias bibliotecas virtuais para que vocês possam ter acesso a outros livros, né? Além disso, os professores estão autorizados a terem acesso aos livros que estão na biblioteca, eles vão lá com todo o protocolo, pegam o material, e esse material eles vão viabilizar para vocês. Em relação à acessibilidade, o NASCE, dentro desse calendário, né, que é uma preocupação dos estudantes que têm deficiência auditiva, visual, baixa visão, tá. Então, esses estudantes já são cadastrados pelo NASCE, né? Hoje em dia, nós temos cerca de 450 estudantes na UFPE que têm deficiência, são pessoas com deficiência e transtornos. Esses estudantes já são acompanhados pelo NASCE. Então, o NASCE está preparando um manual para os professores e coordenadores, orientando como lidar com esses estudantes no ambiente virtual. Ao mesmo tempo, o NASCE já tem tanto o período que esses estudantes são matriculados, como já tem os cursos. E o NASCE dará essa assistência, tanto com os intérpretes de Libras, que tiveram o seu contrato renovado, como com outras dificuldades que os estudantes possam apresentar. Além disso, nós temos um grupo de estudantes que é acompanhado diretamente pelo NASCE com apoio pedagógico, que vai continuar de forma remota. Inclusive, o NASCE está abrindo uma sala virtual para atender remotamente os estudantes. Agora, quais as disciplinas serão ofertadas? Vocês precisam acompanhar a publicação do curso de vocês. Os cursos de vocês estão na fase de definição das disciplinas, escolhendo o que é que vai ofertar, como vai ofertar, quantas serão as vagas, tudo. Então, eu oriento, sempre tenho orientado aos DEAs, para entrar em contato com as coordenações, para identificar, para conversar, para sugerir, porque, assim, nada melhor do que vocês que têm interesse em participar. Tem duas questões que são importantes, que é a monitoria e a questão dos laboratórios. Veja, nenhuma atividade de laboratório presencial foi autorizada, pelos motivos que eu já disse. Agora, mas os docentes, eles poderão ir lá gravar as aulas para trabalhar com vocês remotamente, os que se matricularem nas disciplinas que forem ofertadas, e os estudantes que são concluintes. Nós temos vários estudantes concluintes que precisam do laboratório para fazer a experiência. Então, desde que haja segurança, que seja autorizado pelo orientador, coordenador, direção, está todo um roteiro lá na resolução, isso vai ser permitido. Uma outra coisa da monitoria, e aí é bem importante, é que todos os monitores que fizeram a seleção de 2020.1, essa seleção não foi eliminada, ela está no ar. Como nós vamos retomar a aula e nós já temos os monitores selecionados, então, caso a sua disciplina seja ofertada, você pode participar da monitoria em 2020.3 e esse período será acrescido para você. Mas a gente pode abrir monitoria voluntária. A gente não pode abrir envolvendo recursos. Então, a gente vai abrir uma monitoria voluntária, o edital já está no ar, para os estudantes que quiserem fazer. E é importante fazer monitoria? Sim, porque a monitoria ela computa para carga horária complementar. Ela não só computa, mas computa também para quem vai querer fazer seleção de mestrado futuramente, porque ela conta como experiência de ensino. É como se você tivesse tido uma experiência de ensino superior, por exemplo. Alguém pergunta aqui como fica a questão do TCC. Vai ser feito normalmente com apresentação remota? Em relação a TCC, né, ele já, na própria resolução já diz que tudo terá que ser feito remoto. A regra é 2020.3 só podem acontecer atividades remotas. A única atividade presencial que pode acontecer esporadicamente é o estágio, se o curso autorizar presencial. Por quê? Porque o estágio não forma grupo. Então, alguns estágios, por exemplo, na área de licenciatura, não serão autorizados. Porque ou não tem campo de estágio hoje, porque a maioria das escolas estão paradas, ou, se for para uma sala presencial, vão ter 30 alunos lá.
Então, se a atividade puder ser remota, por teleatendimento, pode acontecer. Se a atividade depender de presença, não pode acontecer. Em relação ao TCC, é a mesma coisa. Então, o estudante que estiver fazendo o TCC, existe o TCC que é disciplina, então ele precisa ver se a disciplina vai ser ofertada, e existe o TCC que não é disciplina. O aluno é cadastrado no SIGA com os professores, mas ele não tem aula de TCC. Ele simplesmente tem um orientador. Nesse caso, já foi liberado desde março. Nós já tivemos vários alunos que estão fazendo TCC. Depende muito do orientador ter condições e do estudante ter condições. Agora, o TCC disciplinar, esse já foi autorizado agora também, e todo o trâmite de defesa é remoto. Qualquer aluno pode concluir o curso. Então, vou dar uma situação bem assim. Então, vamos dizer que o aluno estava o curso dele tem 10 períodos, e ele estava no 9º período, em 2020.1. Mas agora, em 2020.3, abriram todas as disciplinas que ele precisava para terminar o curso, vamos dizer, milagrosamente. Então, a carga horária dele dá para fazer, fora isso, ele ainda tem o TCC e ele já fez estágio. É um caso assim que eu criei agora. Então, ele está lá, 450 horas de disciplina, mais TCC. Se esse aluno terminar tudo, ele cola o grau. Porque, veja, quem disse a pessoa... Concluinte. Veja, quem disse a pessoa cola grau ou não é o SIGA. O SIGA, ele vai dizer ao aluno, você está integralizado. Se você integralizou, você solicita a sua colação de grau. E também colocou na resolução uma orientação para que os cursos ampliem o leque de possibilidades de aceitar atividades remotas como atividades complementares. Porque dificilmente alguém vai conseguir fazer uma atividade complementar presencial agora, nesse momento de pandemia. Maurício pergunta como fica para os alunos de PIBIC. Não é de competência da Prograde, mas já há uma resolução da ProPesqui, né, agora, já há uma resolução no CEP agora, que já vai ser publicada a resolução do PIBIC. O prazo anterior da entrega para quem está fazendo o PIBIC, provavelmente deve ter alguma prorrogaçãozinha, mas para quem vai entrar, o calendário já vai ser publicado nos próximos dias. Foi dada alguma orientação aos professores para que eles priorizassem as disciplinas obrigatórias do último ano do curso? A gente colocou na resolução, preferencialmente e prioritariamente, os concluintes. Agora, a gente precisa entender que não é só o aluno que está na pandemia. O docente também está vivendo a pandemia. E, além disso, veja, eu sou professora de uma disciplina, que a minha disciplina geralmente não fica menos de 50 alunos. E eu nunca dei aula, olha, nem live eu nunca fiz na minha vida, primeira vez, estou estreando hoje. Então, veja, qualquer atividade que o docente vai ofertar, pela própria natureza do docente, ele tem que ser segurança na oferta. Então, para isso que a gente está publicando esses materiais, é importante que os alunos leiam o material, não só dos alunos, leiam o material do coordenador, porque vai tirar muitas dessas dúvidas, e leia também o material dos docentes, porque quando a gente aprende como o professor ensina, a gente aprende melhor. Então, se você lê o material dos docentes e vê como eles vão te ensinar, você vai participar melhor das aulas e vai ter um melhor rendimento. E só para terminar, a questão da vulnerabilidade, que você não me perguntou, mas eu sei que é uma questão que vai e volta, vai e volta. Todos sabem que a pró-reitoria que lida com as questões de vulnerabilidade dos estudantes é a PROAS. Mas a Prograde, em parceria com toda a gestão e a PROAS, que está à frente desse processo, está lançando aí esse programa digital de adesão dos estudantes. Então, já há uma orientação no Manual do Estudante, né, para isso, já há uma ação da universidade para isso, tanto de aquisição de banco de dados quanto de equipamentos, e a nossa ideia é que a gente vá progressivamente atendendo a todos, para que a gente possa ofertar um 2020.1 de fato ampliado para todo mundo. Né? Então, a ideia é que a gente atenda aos que estão agora cadastrados e que a gente vá ampliando isso para todos. Mas essas informações mais detalhadas em relação à questão da vulnerabilidade, vocês podem enviar e-mail ou entrar em contato com a PROAS, porque eles estão preparando o material também para divulgar para vocês. Então, eu vou colocar umas coisas importantes aqui para vocês, pessoal. Uma, vocês precisam usar o G Suite, é importante.
Então, o fpe.br/G Suite tem todas as informações lá para vocês fazerem essa adesão. E vamos passar bem rápido aqui o calendário. De 29/7 desse mês até o dia 4, a oferta de componentes curriculares ela está sendo feita pelas coordenações do curso. Então, vai começar ainda dia 29. A professora falou que eles estão definindo, e isso vai, através do SIG, eles vão fazer essa oferta. Dia 4 de agosto sai o edital de matrícula, 2020.3. De 8 a 12 é a solicitação de matrícula no SIGA. Nos dias 13 e 14 tem o ajuste, né, da oferta. Dia 17 começam as aulas. E 17/11 é o último dia de aula. Esse calendário está lá no site, vocês podem conferir com calma. O fpe.br/Proacad, que é o antigo nome da Prograde. Hoje o nome da Pró-Reitoria é Pró-Reitoria de Graduação. Super fácil de encontrar, vai lá no site da UFPE. E coloquei nos destaques do Instagram um link para o guia do estudante, que já foi lançado pela Prograde. Não deixem de conferir o guia, foi feito para vocês tirarem. Eu acho que muitas dessas perguntas estão lá, as respostas. Não é isso, professora? Muito obrigada. E na próxima semana a gente pode fazer uma nova live. Muito obrigada mesmo, Magna. Agradeço também. Beijo para todo mundo. E se cuidem, viu? E se matriculem. E entre em contato com os coordenadores, tá bom? Muito bem. Para ver. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.